Bem, então vamos agora analisar o nosso caso 2, que nada mais é do que o mesmo caso anterior, da videoaula anterior, a mesma pessoa, só que agora ela após 3 meses de treinamento, ou seja, já deixou de ser completamente iniciante, completamente sedentário, já está assiduamente realizando o treinamento de musculação há 3 meses, tá? Continua saudável, né? Não tem nenhum tipo de limitação, nenhuma doença associada, tá? Então vamos ver o que a gente vai analisar novamente nesse caso para estruturar um novo programa. Nesse caso seria uma alteração de programa de treinamento em musculação. Então, o cliente ele continua com o mesmo peso corporal, tá? Obviamente a mesma estatura. A circunferência abdominal teve uma redução aqui para 90 centímetros. As variáveis cardiovasculares, pressão arterial e frequência cardíaca já estavam dentro dos padrões de normalidade e continuam dentro dos padrões de normalidade. Uma importante adaptação que a gente observou foi com relação à força muscular. Aumentou a força muscular tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Isso é muito importante porque esse era um dos objetivos claros do treinamento do nosso cliente. Então, aumentou aqui para 16 repetições no teste de flexão de cotovelo, 14 repetições no teste de sentar e levantar da cadeira em 30 segundos. Flexibilidade, agilidade, equilíbrio e mobilidade geral também já estavam dentro dos padrões de normalidade e continuam, assim como as variáveis metabólicas. O índice de massa corporal se manteve, porque o peso corporal aqui também se manteve, entretanto a adiposidade corporal, ela reduziu. A média de dobras cutâneas foi para 22 milímetros. E nesse caso, a partir de agora, o cliente resolveu realizar exercícios de musculação 6 vezes por semana, disponibilizando de segunda a sábado para que a gente elabore o programa de treinamento dele. Então, o que a gente consegue observar de alterações desse cliente em 3 meses de treinamento? Nosso objetivo anterior era aumentar a massa magra e aumentar a força muscular. A força muscular aumentou consideravelmente. Tá? Nesses dados aqui nós não temos o peso de massa magra, mas é possível sim realizar uma avaliação de composição corporal e quantificar as alterações na massa magra sim. Tá? Então, com o objetivo desse novo programa de treinamento, a gente vai continuar com o mesmo objetivo, pois o cliente quer dar continuidade ao que a gente propôs para ele. Ele quer continuar melhorando os aspectos de saúde e qualidade de vida, com aumentos na massa corporal magra, sempre, lembre que sempre a gente vai ter esse objetivo quando se tratar de indivíduos idosos, tá? Mesmo que ele não relate, o aumento da massa corporal magra sempre vai ter um destaque nos objetivos dos programas de musculação para pacientes idosos, para os clientes idosos, e ainda vão continuar com o aumento da força muscular. Tá? Então, seguem os mesmos objetivos, lembrando que nós estamos analisando programas de musculação simples, ou seja, de pessoas que não têm complicações de saúde, tá? Pessoas consideradas saudáveis. Obviamente, por serem idosos, o nível funcional já não é mais o mesmo do que comparado a ele mesmo quando jovem, tá? Mas aqui é um caso sem muitas complicações, então, partindo desse princípio de que a gente deve começar a aprender a prescrever programas de musculação do mais básico e seguindo para os mais avançados, é por isso que eu estou trazendo essa proposta para que você entenda melhor como você vai fazer essas prescrições e como você vai fazer as suas escolhas na elaboração de programas de musculação. Então, o que a gente pode fazer para alterar o programa de treinamento desse cliente? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o programa anterior tem que estar em suas mãos. As alterações desse programa vão depender do que o seu cliente realizou no treinamento anterior. Então é fundamental, não joguem fora, não rasgue o treinamento anterior. Todos os treinamentos anteriores do seu cliente, eles vão servir como base para a elaboração dos programas subsequentes. Então é importante você manter arquivado o programa de treinamento desde o início até todas as versões em que você for atualizando esse programa. Tá? Então vamos lá. Na elaboração do programa de treinamento, agora, depois de 3 meses de musculação já praticados por esse cliente, eu sugiro que você mantenha as ações musculares, ou seja, mantenha o tipo de treinamento, realizando treinamento isoinercial, como nós falamos na videoaula anterior. Não há uma necessidade específica de se inserir outros tipos de ações musculares para esse cliente, né?
Com relação aos tipos de exercício, eu sugiro também que mantenha, porque o local de treinamento também vai se manter, ele vai continuar na academia, no caso, lembre que a gente exemplificou que esse cliente procurou uma academia, né, de musculação para realizar os exercícios. Então a gente mantém a utilização de aparelhos de musculação e pesos livres, tá? Grupos musculares. Quais são os grupos musculares? A gente vai treinar os mesmos grupamentos musculares, ou seja, todos os principais grupamentos musculares. Para isso, a gente agora vai ter uma frequência semanal de 6 vezes, ou seja, o treinamento pode ser agora dividido. Como nós assistimos nas nossas videoaulas anteriores, quando você tem uma frequência semanal grande, ou seja, uma disponibilidade na semana grande para realizar o treinamento, você tem condições de incrementar a sobrecarga nesse treinamento e dividir esse treino quantas vezes forem necessárias. Nesse caso, partindo do princípio que esse cliente está apenas há 3 meses realizando treinamento e antes realizava treinamento único, só realizava 3 sessões alternadas durante a semana, eu sugiro agora que você utilize a disponibilidade total dele novamente, os 6 dias na semana. Entretanto, você divida o treinamento em treino A e treino B. Isso nós já sabemos fazer, porque nós já discutimos isso nas nossas outras videoaulas, tá? Então, como é que você vai fazer agora as escolhas dos exercícios? Como é que eu vou escolher esses exercícios agora para esse novo programa de treinamento do meu cliente? Como a gente vai dividir o treinamento em treino A e treino B, é importante que você selecione alguns grupamentos musculares para serem treinados no treino A e outros grupamentos musculares para serem treinados no treino B. O que eu vou sugerir para você? No treino A, você pode escolher um exercício multiarticular que envolva dorsais, bíceps e deltoide posterior, um outro exercício multiarticular que envolva também dorsais, bíceps e deltoide anterior. Perceba que agora o número de exercícios para os mesmos grupamentos está aumentando, tá? Sugiro ainda mais um multiarticular agora para peitorais, tríceps e deltoide anterior, um outro multiarticular também para peitorais, tríceps e deltoide anterior. Lembre, como nós falamos na videoaula anterior, exercícios multiarticulares solicitam muito mais grupamentos musculares do que esses que a gente está destacando aqui. Esses só são os principais grupamentos musculares, tá? Sugiro ainda um outro exercício multiarticular envolvendo agora deltoide e tríceps, tá? Poderia ser também deltoide e bíceps, tá? Isso vai depender de como é que você vai ajustar o treinamento para a necessidade do seu cliente. Se os 2 outros exercícios que você escolheu aqui envolvendo tríceps já tinham uma boa solicitação de tríceps, talvez não seja necessário você colocar um exercício multiarticular aqui, poderia permanecer com o exercício monoarticular apenas para deltoide, tá? Ou então realizar um exercício, por exemplo, que envolva deltoide e bíceps, como uma remada alta, por exemplo, se nos exercícios que você escolher para o bíceps aqui em cima, associado, né, com os outros grupamentos, não solicitar tanto do bíceps assim. Perceba que tudo vai depender da sua escolha. Eu não posso aqui ficar determinando qual é o exercício que você vai escolher, tá? Porque isso depende muito do local que você vai estar atuando, do seu ambiente de trabalho, dos equipamentos que você tem disponível e como o seu cliente vai se adaptar a cada um desses exercícios. Tá? Então entenda que aqui poderia ser um exercício monoarticular só para deltoide, ou um exercício multiarticular envolvendo deltoide e tríceps, ou ainda envolvendo deltoide e bíceps. Isso é o que eu sugiro para o treinamento A, ou seja, ficaram 5 exercícios aqui para serem realizados no treino A. Aí você pode me perguntar, mas 5 no treino anterior dele eram 6 exercícios. Tudo bem, eram 6 exercícios, ou seja, tinha um volume maior de exercício. Entretanto, a gente vai já perceber que com a redução do volume de exercício, do número de exercícios, a gente tem condições de aumentar a intensidade do treinamento, tá? Consequentemente, esse número de exercício aqui fica adequado para a gente trabalhar com a intensidade maior. Já para o treinamento B, ou seja, o treinamento que ele vai realizar alternado com o treino A, o que eu vou sugerir? Obviamente, membros inferiores. Como nós já discutimos também, quando você for realizar divisão de treinamento,
Nunca separe os grupamentos musculares, quadríceps, glúteos e flexores de joelho, pois a maior parte dos exercícios, por exemplo, os exercícios multiarticulares para membros inferiores, sempre envolvem todos esses grupamentos musculares. Então fica inviável você separar, você dividir esses grupamentos musculares em treinos diferentes. Então, o que eu sugiro para você? Mantenha esses grupamentos musculares no mesmo treinamento. Então, escolha um exercício multiarticular para esses grupamentos, mais um exercício multiarticular para esses mesmos grupamentos e um monoarticular pelo mesmo motivo que a gente discutiu na videoaula anterior, apenas para os flexores de joelho, tá? Sugiro ainda incluir nesse treinamento aqui o treino de panturrilhas, apesar de que o treino de panturrilhas poderia ser destacado, né, desses outros segmentos corporais que foram trabalhados nesses primeiros exercícios. Entretanto, para a gente equalizar de uma maneira mais bem dividida aqui o treinamento, como nós deixamos 5 exercícios aqui no treino A, e aqui nós temos que tentar deixar com a quantidade de exercícios mais próxima possível do que a gente colocou no treino A. E sugiro ainda acrescentar os exercícios abdominais, tá? Nesse caso, os exercícios abdominais aqui no treino B, tanto para equalizar o treinamento, porque ficariam agora 5 exercícios também no treino B, mas também porque os abdominais são muito solicitados nesses exercícios que envolvem estabilidade corporal, como por exemplo, se você for escolher aqui um agachamento, por exemplo, são exercícios que envolvem muita solicitação dos músculos abdominais. Então esse exercício abdominal aqui eu coloquei multiarticular por conta de que envolve as articulações vertebrais, né? Então esse exercício abdominal aqui é mais para complementar a solicitação do músculo abdominal, ou dos músculos abdominais, durante esses outros exercícios que você poderá utilizar aqui. Então, o que eu sugiro para esse cliente é essa divisão. Perceba que ficaram 5 exercícios no treino A, 5 exercícios no treino B. Bom, um outro aspecto que você vai ter que selecionar é o número de séries que você vai utilizar para cada um dos exercícios que você escolheu. Como no treino anterior o cliente era idoso, era iniciante, o número de séries por cada agrupamento muscular indicado era de 3 a 4 séries. Como ele já avançou um pouquinho no treinamento, já não é mais tão iniciante, já tem um nível de condicionamento maior, a gente pode pensar aqui, né, como a gente fez, em aumentar mais uma série para cada agrupamento muscular. Lembre que o nosso cliente ele está evoluindo. Então, vamos estipular aqui uma média de 3 a 5 séries por cada agrupamento muscular. E como é que você vai dividir isso? Eu sugiro que no primeiro exercício que você escolheu aqui para dorsais, bíceps, deltoide posterior, você faça 3 séries. No outro exercício você faça 2 séries. Vai dar aqui um total de aproximadamente 5 séries por cada um desses grupamentos aqui. Já para peitorais, tríceps e deltoide anterior, você pode colocar aqui nesse primeiro exercício 3 séries. E observe que nesse slide aqui eu fiz um exemplo um pouquinho diferente do slide anterior para tentar te mostrar que como você pode dividir esse treinamento escolhendo exercícios que se adequem a essa escolha. Por exemplo, no caso, você poderia escolher aqui um outro multiarticular para peitoral, tríceps e deltoide anterior, mas você também poderia escolher um monoarticular envolvendo só peitoral. Dessa forma, o tríceps aqui ficaria realizando apenas 3 séries, né? E o peitoral 3 séries. Nesse caso aqui você faria mais 2 séries, já fecharia 5 séries para o músculo peitoral. E o tríceps, professora, porque o tríceps ficou apenas com 3 séries aqui. Nesse outro exercício que você vai escolher aqui envolvendo o deltoide, você pode escolher um multiarticular. E aí você realiza um multiarticular que envolva o tríceps. Por exemplo, um desenvolvimento. No exercício de desenvolvimento, você solicita tanto o músculo deltoide quanto o músculo tríceps. Então, essa análise biomecânica dos exercícios é de fundamental importância na escolha dos exercícios. Então, eu coloquei um pouquinho diferente aqui do slide anterior para você perceber que esses ajustes, eles podem acontecer. No caso do treino B, você pode ir para o primeiro exercício que você escolher para membros inferiores, no caso quadríceps, glúteos, flexores de joelho, 3 séries para o primeiro exercício,
exercício, e para o segundo exercício multiarticular para esses mesmos grupamentos, você faz 2 séries, mantendo aí, ó, 5 séries por cada grupamento muscular. Nesse caso, no exercício monoarticular de flexores de joelho, você pode acrescentar aí mais 2 séries, já que esse grupamento muscular não foi tão solicitado quanto os outros aqui nesses 2 primeiros exercícios. No caso da panturrilha, eu sugiro que você faça de 3 a 4 séries, isso você pode ajustar no momento que você estiver realizando o treinamento com o seu cliente. Se percebeu que o estímulo foi muito débil, você pode fazer aí as 4 séries sem problema nenhum. E sugiro ainda que para os exercícios de abdominais, já que os músculos abdominais também já foram solicitados aqui nos outros exercícios, sobretudo esses 2 primeiros aqui, você realize 3 séries desse exercício aqui. Totalizando aí, pessoal, um número de séries que está adequado para o que é preconizado para essa faixa etária, para esse grupo de pessoas, tá? Então, é dessa forma que você deve escolher o número de séries que você vai realizar para cada exercício. Você não precisa ter um número fixo de séries para cada agrupamento muscular. O número de séries ele tem que ser ajustado para a quantidade de séries apropriadas para cada agrupamento muscular e vai depender da quantidade de exercício que você escolheu para o seu cliente. Tá certo? Então, próximo item que a gente precisa escolher, número de repetições. No treinamento anterior, perceba que o seu cliente ele realizava uma faixa de repetições que variava de 10 a 12, tá? Nessa, como eu vou sugerir para você aumentar a intensidade pelo princípio do treinamento da intensidade, né? Princípio da sobrecarga progressiva, a intensidade ela deve evoluir. Né? A sobrecarga deve ser aumentada e para isso muitas vezes a gente vai necessitar reduzir o volume. Nesse caso a gente escolheu aqui, eu sugiro para que você faça uma redução no número de repetições. Em vez de fazer de 10 a 12 a zona de repetições, você pode estipular de 8 a 10. Isso vai dar condições para que você aumente a intensidade do treinamento desse cliente. Um ou outro aspecto que a gente deve escolher, como a gente já vem falando, é a intensidade. Se o cliente realizava exercícios no programa anterior com uma intensidade menor, ele realizava com a intensidade de aproximadamente 60% de uma repetição máxima. Nesse você já pode aumentar a intensidade para 65% ou até mesmo para 70%, dependendo de como o seu cliente for reagir a esse programa que você está estipulando para ele. O que importa é que você consiga aumentar esse percentual de carga de uma repetição máxima, tá certo? Com essa intensidade maior, perceba que nós fizemos ajuste no volume, nós reduzimos um pouco o número de repetições. Tá? A velocidade, a gente mantém a mesma velocidade de execução dos exercícios, uma velocidade moderada, não há necessidade de realizar velocidades lentas ou velocidades mais rápidas para esse cliente. Tá? E o outro item é a ordem dos exercícios. Sugiro, nesse caso, você alterar a ordem dos exercícios que antes era alternada por segmento, você pode sobrecarregar um pouco mais a musculatura, sobrecarregar um pouco mais os grupamentos musculares do seu cliente. Se você realizar todos os exercícios agora de um mesmo grupamento muscular juntos, ou seja, você vai utilizar a ordem dos exercícios por grupamento muscular. Você faz todos os exercícios para peitoral, por exemplo, juntos, depois é que você muda para outro segmento corporal. Isso dá uma intensidade maior de treinamento para os grupamentos musculares. E é isso que a gente está buscando também aumentar no treinamento, nesse novo treinamento do nosso cliente, tá? Sugiro ainda manter a questão da complexidade. Os exercícios mais complexos devem ser realizados primeiro, tá? Então, exercícios mais completos realizados no início da sessão e depois você vai inserindo os exercícios que são menos complexos de serem realizados, mantendo a ordem por grupamento muscular, como a gente já falou. Com relação ao intervalo de descanso, eu sugiro que você mantenha o mesmo intervalo de descanso entre as séries, de 1 a 2 minutos. Vamos manter aí esse estímulo mais tensional, ou seja, a intenção aqui é você realizar as séries com a mesma intensidade ou com a intensidade mais próxima dessa que a gente estipulou. E para que você consiga realizar as séries com a intensidade igual ou próxima dessa que você realizou as séries anteriores, você tem que dar um descanso adequado. Então, eu sugiro que você mantenha de 1 a 2 minutos de intervalo de descanso para esse novo programa de treinamento do seu cliente. Entenda que aqui a gente está falando de pessoas
de grupos especiais. Nós não estamos falando de treinamento de nível avançado, tá? Muitas coisas que devem estar passando aí pela sua cabeça, por que não faz tipos de treinamento diferentes, por que não utiliza métodos de treinamento diferentes, intervalos diferentes, periodização mais avançada, porque não há necessidade. Aqui nós estamos tratando de grupos especiais, pessoas que estão buscando saúde e muitas vezes as variações que são necessárias, ou seja, a periodização que é necessária sim, você pode fazer de forma mais simples, utilizando alterações nas variáveis que nós estamos estipulando aqui. Tudo bem? Mas não esqueça, periodizar é importante, tá? Vai periodizar da mesma forma, fazer pequenas alterações na intensidade, pequenas alterações no intervalo de descanso, pequenas alterações na ordem de execução dos exercícios, tudo isso está dentro do conceito de periodização. E é assim que você vai alterar as variáveis para favorecer os aumentos na força muscular e na massa muscular, que são os objetivos do seu cliente. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. Estou muito contente de poder estar te ajudando de alguma forma. Um abraço e até mais!